Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um bom dia. Se você estiver ouvindo essa palavra outra hora, que seja boa tarde, boa noite, mas que receba a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã tão linda e preciosa, gostaria de ler Lucas 11, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo chegou em casa, vindo de longe de caminhando, e não tenho que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por seu amigo levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, ele dará tudo que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe e uma serpente? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, se lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas para vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus por essa palavra nessa manhã, que o Senhor Jesus seja engrandecido sempre, pois todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e por Ele existe tudo. Então nós vemos que tudo se move pelo seu poder, e tudo é pelo Senhor Jesus. Graças a Deus por esse sol, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, pelo ar que respiramos, também por nós estarmos ouvindo os passos louvando ao Senhor. Graças a Deus pela noite, graças a Deus pelo alimento, por tudo. Nós estamos diante dessa palavra maravilhosa que traz assim por título a oração dominical. Dominical significa domingo, né, pessoal? Então seria, no caso, a oração do domingo, Pai Nosso. Esse título quem escreveu foi alguém, é claro. Alguém que interpretou essa Bíblia aqui. E a gente leu aqui no primeiro versículo: estando ele a orar num certo lugar, quando acabou de orar, um dos discípulos disse: Senhor, ensina nós a orar também, assim como João ensinou os discípulos dele. Então a gente vê, gente, que não tem uma regra de oração. O Senhor estava ensinando eles a orar porque eles pediram, eles não sabiam se era certo o jeito que eles estavam orando. E então o Senhor Jesus falou assim, né? Pai Nosso que está no céu, tal, a oração do Pai Nosso. Aí ficou assim que todo mundo ora a oração do Pai Nosso. E às vezes repete. E o Senhor disse que a gente não pode ficar usando de várias repetições, né? Então, e João Batista, ele ensinou seus discípulos a orar, mas ele nunca ouviu falar do Pai Nosso, dessa oração do Pai Nosso. E ele ensinou os discípulos dele a orar. Não foi? Entendeu? Então não tem essa formalidade. É o jeito que o Senhor Jesus ensinou eles. Quando alguém pede para mim também, ensina, irmã Lourdes, ensina eu a orar.
eu falo assim, ó, eu oro desse jeito, você ajoelha aqui comigo do lado, e eu vou orando, você vai ouvindo, e você vai aprendendo. Ora, ajoelha perto de alguém, você vai aprendendo, né? E várias moças, várias e vários irmãos também eu falei a mesma coisa. Tinha menina até que escrevia. Falei, não, não precisa, é voluntário. É você dialogar com o Senhor, é você conversar com o Senhor, né? Não tem essa regra, essa normalidade, formalidade. Você pode orar, você pode conversar com o nosso Deus com todo respeito, sabendo que Ele é Deus, né? Sabendo que nós somos os filhos, Ele é o Pai, a reverência, né? A sinceridade. Paulo disse para a gente orar também consciente, né? Sabendo o que está falando, é verdade, e especificando, conversando com o Senhor verdadeiramente, pois ele conhece a gente antes da gente pedir. Então ele sabe. Então não adianta a gente querer formar umas palavras aí lindas, formar aí uma regra de oração. Não tem nada disso, né? Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus disse assim, ora assim, ó. Quando vocês orar, você diz assim, Pai, santificado seja teu nome. Tá vendo? Pai, né? Já vai em direção ao Pai, já ligando o pensamento no Pai, né? Porque se a pessoa começar a falar um monte de coisa e a mente está em outro lugar, e aí sabe o que vai acontecer? Logo, logo ela levanta da oração, ela não consegue orar um pouco mais, por causa que os pensamentos vêm e a mente ela não para. Não importa se você está orando, a mente ela funciona normal, né? Ela projeta um monte de pensamentos, ela produz muitos pensamentos, né? Até na hora que a gente está sendo batizado com o Espírito Santo, o pensamento está ali, 1000 por hora, né? E então a gente precisa dominar, sabe, esse pensamento e focar no céu, focar no Senhor Jesus, no Papai, né? Pai, santificado seja teu nome. Já vai engrandecendo o nome do Pai, né? Se a pessoa ainda não sabe orar, vai já santificando o nome do Pai, vai engrandecendo o nome do Pai, né? Venha o teu reino. Olha só, vem, Senhor, vem reinar dentro de mim, vem teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então, o nosso pão, não, é porque eu fui comprar, porque, mas o Senhor, Ele precisa prover o pão para nós, não é? Você tem o dinheiro para comprar pão hoje? E agora não tenho. E aí, né? Mas o nosso Deus provê. Então, a gente tem que pedir para Ele, Senhor, dai-nos o nosso pão cotidiano. Esse pão inclui que almoço, janta, café, né, pessoal, leite, tudo isso. Dai-nos o pão cotidiano, né? Muitas das vezes a gente levanta atropelando e a gente não fala nada para Deus, não agradece Ele por nada, né? E a gente precisa, sim, estar em comunhão com o céu, comunhão com Deus. E perdoa nossos pecados. Olha, gente, Lucas já escreve bem claro. E perdoa nossos pecados, tá vendo? Não é só pedir pão, não é só pedir as coisas que a gente necessita do dia a dia. Eu preciso do combustível, eu preciso de roupa. Deus, estou precisando de comida. Deus, estou precisando de... Mas também perdoa nossos pecados. Nossos. Não é só para Deus perdoar o pecado do irmão, do fulano, do filho, mas é o nossos. A gente tem que ser incluído, né? Para Deus perdoar nossos negros pecados, que os pecados da gente se tornam grilhão,
grilhões e os pecados, eles não deixam a gente caminhar. Pecados não deixam a gente se mover, né? A gente fica estacionado na presença de Deus, não conseguimos ir para a igreja, não conseguimos, não tem prazer de louvar, não tem prazer de cantar. O pecado deixa a gente estacionado. Então, perdoa nossos pecados, Senhor. Pois também, olha lá, pois também o quê? E aí, agora que entra, né? Pois também nós perdoamos a qualquer, a quem? Não, a qualquer que nos deve. Aí que tá, né? Porque a oração do Pai Nosso, se ora, começa lá e termina lá, né? E pronto, né? Mas se a gente meditar bem, olha aí. Meu Deus, né? Perdoa nossos pecados. Ah, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nós, precisamos do perdão. Assim como nós. Meu Deus, será que Deus pode perdoar nossos pecados? Porque assim como nós perdoamos nossos devedores, a quem nos deve, e aí, nossa, já pensou se Deus perdoar nossos pecados da mesma forma que a gente perdoa nosso irmão? Né? E pronto, daí então, aí a gente tem que analisar isso aí, né? A gente tem que trazer para a nossa vida essa realidade. Senhor, do mesmo modo que eu perdoo meu irmão, aquele que nos deve, aquele que me deve. Tem gente que está me devendo, Senhor, respeito. Tem pessoa que está me devendo perdão. Mas assim como eu estou perdoando ele, o Senhor perdoa eu também. Então por isso que a gente tem que meditar mesmo, né? E ver se a gente tem que se colocar também na balança, né? E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. É tudo isso para Deus livrar nós do mal, livrar da tentação, porque 24 horas o inimigo está aí tentando, né? A gente não está vendo inimigo nenhum, ninguém está vendo diabo nenhum, ninguém está vendo homens com chifre nenhum, né? Muito menos mulheres. Mas a gente está vendo que o mal está aí e também as tentações. As tentações estão de perto, nos rodeiam. E a gente precisa realmente orar para Deus nos livrar das tentações. Não conduzir nós em tentação. Aqui está falando, não nos conduza em tentação. Mas que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Pedir livramento para Deus, né? Deus nos livrar desses laços, Deus nos livrar dessas tentações, porque se Deus não dá livramento para a gente cai nas tentações. Tentações de fazer negócios, né? De assinar papéis, tentações de comprar, tentações de vender, tentações de negociar, né? Tem muitos tipos de tentação. Tentações de relacionamento, né? Muitas coisas. E por isso que o Senhor diz para a gente orar, né? E a gente tem que orar muito mesmo pela nossa vida, para Deus nos livrar das tentações. Livra-nos do mal. Então o mal tá de perto aí rodeando sempre, né? Aí agora, com esse aparelho pequenininho, que pode trazer muitos malefícios, tanto benefícios como malefícios. E o mal está aí, patente a nossos olhos, né? Estamos ouvindo maldades, muitas das vezes a gente está num mundo cheio de maldades, muito mesmo. Por quê? Porque o mal ainda está reinando
Jesus diz que o príncipe desse mundo é Satanás, mas ainda não se passou o tempo determinado por Deus, porque para tudo Deus tem seu tempo, tempo que o inimigo está reinando, porque ele pode acabar de uma vez por todas no momento, no abrir e fechar de olhos. Mas ele não vai fazer nada sem o seu tempo, né? E então, enquanto o inimigo ainda está sendo o príncipe deste mundo, nós temos que ser a luz, nós temos que vigiar, se livrar desse mal, pedindo para Deus ajuda para nós livrar desse mal, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos tenta, que tão de perto quer nos matar, né? Tão de perto quer tirar nossa paz, quer roubar nossa alegria, porque ele veio mesmo para matar, para roubar, para destruir casamento, destruir a amizade, né? E tá aí para destruir. E certa feita, né, alguns tempo atrás, tinha uma amizade muito maravilhosa com uma irmã, uma comunhão maravilhosa, né? A gente orava junto, sempre buscando a Deus junto, mas as más conversações corrompem o bom costume. Aí, certa feita, estava chegando no portão de minha casa e ela passou. E ela passou reto, ela passou, nem cumprimentou com o seu carro. E aí eu falei, meu Deus, esse comportamento está diferente. O que pode ter acontecido, né? Ela acelerou o carro. Daí então, naquela época não tinha celular para perguntar, né, rapidamente. Mas eu fui na sua casa, perguntei, nossa, o que aconteceu? Quando chegou bem perto de mim, a senhora acelerou, o que foi? Aí ela disse, porque duas pessoas falaram mal de você, assim, para comigo, né? E não consegui de forma alguma convencê-la, dizendo para ela que más conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas das vezes, pela imaturidade, pela falta de experiência, de autoridade, muitas das vezes a gente acaba perdendo a comunhão com alguém. E as más conversações, gente, está aí. Satanás está aí para destruir amizade, comunhão. Ele não perde tempo, não, né? E nunca mais a amizade da pessoa pode ser a mesma por conta de maus falatórios, de pessoas que são usadas, que se deixam usar por Satanás para poder destruir a vida, a amizade de muitas pessoas, né? Então, por isso o Senhor Jesus disse assim, ora assim também, perdoa os nossos pecados e não nos conduz à tentação, livra-nos do mal. É o que a gente precisa muito mesmo, sempre estar orando, né? Orando no pensamento. No pensamento a gente tem que orar mesmo, gente. Porque você está conversando com alguém e essa pessoa pode estar destilando veneno. Essa pessoa pode estar destilando coisa ruim. Então a gente tem que estar orando no pensamento. Senhor, me livra do mal. Senhor, não deixa eu absorver coisa ruim, né? E assim o Senhor Jesus continuou dizendo assim, um homem, ele tinha um amigo, e esse amigo foi procurar ele de noite. Meu Deus, sabe quando se deita, cansado, fecha tudo, vai dormir. Dali a pouco alguém bate na porta, né? E bate. Amigo. Amigo, abre a porta. Eu estou precisando de um pão, porque chegou gente na minha casa, caminhando de longe, está cansado, com fome. O senhor não tem um pão aí para me emprestar, para me dar para essa pessoa? E
eu não tenho nada para oferecer. Ah, me ajuda aí, né? Quer dizer, quebra esse galho aí para mim, por favor, né? Hoje seria um Pix, né? Ou mesmo, bom, se era de noite, então não tem como, né? E comprar alguma coisa. Teria que pedir mesmo. E aí então o homem, o amigo disse assim, puxa vida, eu já deitei, meus filhos estão tudo dormindo, né? Ô, para de bater na porta, você vai acordar todo mundo, eu não vou levantar não. Só, só que esse homem começou a pedir, por favor, por favor, né? Me ajude aí. Eu não tenho nada para apresentar para essa pessoa que veio na minha casa para comer, né? Ou me empresta aí um pó de café, sei lá, um pão. Não posso, tô deitado. Meus filhos estão comigo, a porta está fechada, né? Não me importunes. A Bíblia está dizendo assim, não me importunes. Para de me importunar, vai dormir. Só que esse homem, ele achou chato, né? A pessoa chegou de viagem, caminhando a pé e deixar a pessoa ir dormir com fome, né? Esse homem tinha um coração bom, hospitaleiro. E aí então, o que aconteceu? O amigo teve que levantar. De tanto o outro importunar ele. Por causa da importunação, ele deu tudo que o amigo precisava. Tá bom, você precisa de pão? Tá. Você precisa de leite? Tá. Você precisa de café? Tá. O que mais que você está precisando? Né? E aí então, pela importunação, pela insistência do amigo, o outro supriu ele, né? Então, quem está precisando, né? Nesse caso aqui, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de orientação, eu estou precisando de paz. O que a gente está precisando? Mas não vamos pedir para quem não tem. Vamos pedir para Deus, não é verdade? Talvez você recorre a todo mundo, né? Você bate numa porta, você bate na outra, você fala com ela, você fala com o outro, você vai lá no monte, você fala um monte, lá você desabafa com todo mundo que está lá, você conta a sua vida para todo mundo que está lá no monte, e na verdade você nem ora. Você fica lá só contando sua vida, desabafando. Aí você chega em casa, você não se conforma, você pega o celular, conta para um, conta para outro, conta para um, conta para outro, né? Você abre o coração, você conta para os seus vizinhos, você conta para os parentes, você fala com todo mundo, né? Mas a pessoa certa que tem o que a gente precisa é o nosso Deus, é o Pai nosso, né? Até a comida é o Pai nosso, né? O livrar do mal é o Pai nosso, né? Perdoar nós é o Pai nosso. Porque você pode desabafar com o mundo e o fundo, e eles não vão perdoar os seus pecados. Você pode reclamar com todo mundo, ninguém vai ficar dando dinheiro para você à torta direita, né? Até nós que estamos na frente do trabalho, tá pensando que é fácil, ou me dá uma oferta, ou você não vai ficar pedindo, né? É muito difícil alguém chegar em você e dar uma oferta para trabalhar na obra. Ô, irmã, tó, para você pôr um combustível. Ô, irmã, tó, para você comprar um pão. Acontece, mas é difícil. Agora, você imagina se uma pessoa vai na sua casa e fala, ó, esse dinheiro aqui eu tô te dando para você, eu senti de trazer aqui para você pagar sua força, para você comprar um gás, né? Ninguém vai ficar dando dinheiro assim à torta e direita. Mas se você pedir para Deus, com certeza Ele vai prover
prover, sabe? Prover, ele vai dar um jeito. E você vai ter. Mas agora, se a pessoa não quer falar com Deus, não quer buscar, não conversa com Deus, não tem diálogo. É lógico, tem diálogo com todo mundo, né? Liga para todo mundo, manda recadinho para todo mundo. Mas não manda recadinho para Jesus. Jesus é outra coisa. Jesus é reza, é oração. Tá, mas é isso aí mesmo. É oração. Já pensou a gente pegar e dobrar o joelho e falar assim, Senhor Jesus, acabou a minha manteiga de passar no pão. Né? KKKKK. E eu vou orar falando para Jesus que acabou a minha manteiga de passar no pão? Quer dizer, eu já escutei muitas pessoas dizer, eu vou ficar ocupando Deus com essas coisinhas. Mas quem tem intimidade com Deus, também nessas coisinhas Deus provê. Já contei, eu tenho experiência disso. Eu tenho experiência até da manteiga do pão, né? Eu e as outras meninas, a gente ensinava elas a orar e pedir. E a gente terminava a oração, bateram lá no portão, a gente foi ver, levaram manteiga para passar no pão. O Senhor Jesus já me deu uma caixa de fósforo, porque eu estava precisando, tinha acabado. E eu tinha chegado da igreja, eu falei, ixi, meu Deus, não tenho fósforo. Né? Quando eu fui sem o fósforo, eu falei, nossa, mas eu não fui atrás do fósforo, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei, tinha uma caixa de fósforo novinha em cima da minha mesa. E o meu filho mais velho, primogênito, ele é testemunha disso, né? E eu não tinha como esquentar o leite para ele, não tinha nada para dar para ele se eu não tivesse o fósforo para acender o fogo. Quando eu cheguei, estava lá em cima da mesa novinha, né, gente? Porque o Deus é isso aí. Podemos especificar. Podemos dobrar o joelho e falar, Senhor, mas eu estou com uma dor de cabeça. Ai, Jesus, cura para mim, Senhor, tem piedade de mim. Gente, Deus não aguenta. O coração de Deus se desmancha, gente. É igual filhinho pedindo as coisas para a mamãe não aguenta. Mamãe dá mesmo, né? Principalmente quando é netinho, né? Deus dá porque Deus se move pela nossa oração, pela nossa adoração, né? E nós vemos essa passagem aqui, que o Senhor Jesus estava explicando sobre o amigo importuno, de tanto o amigo bater na porta, o outro teve que abrir e dar, que precisa. Então, gente, se nós não bater na porta, o nosso Deus não vai abrir, né? E olha que dentro da casa de Deus tem tantas bênçãos, tantas maravilhas. Olha, na casa de Deus o celeiro é cheio. Na casa de Deus tem cura, tem milagre, tem paz, tem alegria, tem comida, tem bebida, tem roupas, calçados. Na casa de Deus tem todas as provisões. Então, o que nós estamos precisando hoje, né? Precisamos ter paz. O que nós estamos precisando? Podemos dizer, Pai nosso, né? Eis-me aqui, Senhor. Vai comigo. Eu preciso do Senhor. Me responde, né? Eu posso, Senhor, ir lá, o Senhor vai comigo. Senhor, eu posso assinar aquele papel. Senhor, e aquele papel? E aquela causa? Vai sair, Senhor? Me ajude. Mas o Senhor com certeza virá com a sua provisão, né? Então o Senhor diz assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, e buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Porque um pai, quando o filho pedir algum pão, ele não vai dar uma pedra, ele vai dar o pão. Se o filho pedir um peixe, ele vai dar um peixe, ele não vai dar uma cobra, porque ele está pedindo peixe,
não é verdade? E nós também vamos especificar, não é verdade? Que Deus vai dar, né? Você está falando, Senhor, eu quero azul, Senhor. Deus não vai te dar um rosa. Se Ele está falando, se você quer azul, né? Deus vai dar vitória, fica com Deus. E o Senhor seja contigo no teu caminhar. Dá uma boa semana. E um dia de bênção, um dia de prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.